Na aula de hoje a gente começa uma nova parte da nossa disciplina, que é a parte que vai versar ali sobre o conteúdo de transistores bipolares de junção. Então hoje a gente inicia a nossa unidade 4, unidade essa que vai tratar dos aspectos introdutórios e iniciais, construtivos, né, toda a estrutura, todo o modo de funcionamento, características gerais dos transistores bipolares de junção. Esses dispositivos revolucionaram a eletrônica ali na década de 50, né? Então, o estudo deles, apesar de ter sido criados aí há mais de 60 anos, quase 60 anos, na verdade, o estudo deles ainda se mostra muito importante nos dias atuais, porque muitos dispositivos que a gente tem atualmente ainda, claro, né, envolvem ali o uso de transistores bipolares de junção, claro, talvez mais agora em circuitos integrados, mas vocês vão ver bastantes aplicações envolvendo aí os famosos TBJs, como eles também são conhecidos. Então, na aula de hoje, a gente vai passar ali sobre alguns aspectos introdutórios dos transistores, a importância dos amplificadores, que talvez seja aí a maior aplicação dos transistores bipolares de junção. A gente vai fazer uma idealização do que é um circuito amplificador na teoria, né? Vamos levantar o que a gente precisa para construir um circuito amplificador de sinal. A gente vai falar sobre os tipos existentes de transistores, estrutura física dos transistores bipolares de junção, as simbologias, né, tanto do NPN quanto do PNP. Vamos falar um pouquinho sobre tensões e correntes nesses dispositivos. Por fim, falar um pouquinho ali das regiões de operação, né, que são 3 regiões possíveis para esse dispositivo eletrônico. Então, sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa parte aí de introdução. A unidade 4, pessoal, ela está dividida basicamente nessas 4 partes que vocês estão vendo. Agora a gente vai tratar, né, da introdução na aula de hoje, né, falando acerca da amplificação de sinais elétricos, que nem eu disse para vocês, idealizando um amplificador na teoria, falando também sobre os tipos de transistores. Na segunda parte a gente vai tratar de toda a construção, simbologia e funcionamento do transistor bipolar de junção, passando logo em seguida para as propriedades básicas e, por fim, as configurações de uso. Então, esse conteúdo que está aí na tela de vocês é o conteúdo que a gente vai abranger aqui dentro da nossa unidade 4, né? Então, a gente agora vai até o final do curso tratando aí dos transistores bipolares de junção. Então, iniciando aí o conteúdo da aula de hoje com a introdução, eu gosto bastante de usar analogias, né? E uma analogia que ajuda a gente entender e mentalizar também a importância que se tem o transistor, né, para a eletrônica. Uma simples analogia ela pode ser feita aqui, por exemplo, né, com a caixa de água. Pense em uma caixa de água grande, né, em que você tem ali um grande volume de água, né, e é uma altura razoável. Ou seja, né, com uma altura razoável, você também tem uma energia potencial gravitacional elevada armazenada naquela caixa d'água, né? E por um simples registro de água, por exemplo, né, um operador ou uma pessoa ela pode ir lá girar o registro, né, e
de forma que se ele estiver totalmente fechado, claro, não há vazão de água, se ele estiver totalmente aberto, há um fluxo ali grande de água. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte fato: com a pequena força aplicada pelo operador ou pela pessoa que está ali trabalhando naquele local, com a pequena força, ele está conseguindo fazer o quê? Um deslocamento ali na válvula, certo? E conseguindo controlar uma vazão grande, uma energia potencial grande. Então, uma pequena força controlando uma outra força muito maior. Esse é exatamente o princípio da amplificação de um sinal. É uma pequena oscilação, uma pequena ondulação, um pequeno sinal elétrico de poucos milivolts, né, conseguindo fazer um controle ou se amplificando para um sinal aí para uma casa aí de poucos volts, por exemplo, né? Então isso daí já se configura uma grande amplificação de um sinal elétrico, né? Então, fazendo a analogia aqui com o nosso transistor bipolar de junção, a válvula que esse operador está trabalhando aqui é justamente o que seria o nosso transistor bipolar de junção, ou como é conhecido também, o TBJ. O operador aqui, que é aquela pessoa que gira aquele registro, né, é ela que promove a entrada do seu circuito, né, com base nela que você vai ter, né, com base naquela ação de abrir ou fechar, que você vai ter uma implicação lá na saída. Portanto, esse operador ele configura para a gente como se fosse o nosso sinal de entrada. E a vazão, que é a saída, né, do meu sistema, é o que sai lá de água, naquela vazão, ela é justamente o quê? É justamente a nossa variável de saída. Então, é o nosso sinal de saída. Então, a gente tem aqui, ó, uma analogia para entender um pouquinho do funcionamento do transistor. Dá para a gente ter a noção aqui que o transistor, quando ele estiver atuando como amplificador de sinais, o que a gente vai ter? A gente vai ter um pequeno sinal de entrada, né, sendo aplicado na entrada desse transistor, e de forma que a gente vai ter um grande sinal de saída, lá na saída do nosso transistor bipolar de junção. Então, essa analogia com o fluxo de água, o operador girando um registro, ela pode ser útil para a gente compreender, né, e fazer aqui uma assimilação com os conteúdos aí da parte de transistores bipolares de junção. Eu destaco aqui uma analogia da ponto de vista de amplificação de sinais, porque, que nem eu disse para vocês, a amplificação de sinais, ela com certeza é uma das maiores aplicações aí dos transistores bipolares de junção. Então, conforme a gente já está acostumado, né, a trabalhar aí com as questões-chave, eu trago aqui para a aula de hoje 3 questões-chave, né, que a gente vai conseguir ainda responder nesta aula também. A primeira delas é por que a amplificação de sinais é tão importante? Por que disso? Por que a gente conversa tanto e fala tanto de um transistor como amplificador de sinais? Como que a gente amplifica um sinal elétrico? Ou o que a gente precisa para fazer essa amplificação de um sinal elétrico? Terceiro, quais que são as regiões de operação de um transistor bipolar de junção? Então, aparentemente, existem algumas regiões, né, e quais que são elas? Né? Então, o que eu preciso fazer para atuar em cada uma? Isso daí a gente ainda vai ver também na aula de hoje. Então, começando aí com o tópico 1.2, né, que é a amplificação de sinais elétricos. Pessoal, na natureza, né, como que são os sinais? Né, os sinais que existem aí presentes na natureza, eles são analógicos ou digitais? Obviamente, são sinais analógicos, né? Desde ali, por exemplo, né, desde o vento, desde a temperatura, né, desde, por exemplo, a vibração causada por um terremoto. Enfim, os sinais presentes na natureza, eles são analógicos. E muitos deles têm uma amplitude baixa. Por exemplo, o simples sinal de um termopar, né, que você vai ver lá, por exemplo, a aplicação para medição de temperatura. O sinal que vem do termopar é um sinal muito baixo. Então, assim, a grande maioria dos sinais, eles têm uma amplitude baixa, o que muitas vezes pode ser um problema para a gente. Então, é justamente a amplificação desses sinais de amplitude baixa,
né, que vai configurar aqui uma das maiores aplicações dos nossos transistores bipolares de junção. Então, o objetivo é a gente amplificar um sinal analógico. Por exemplo, depois você pode ir lá pegar esse sinal amplificado, né, e pode estar passando esse sinal por um conversor, por exemplo, um conversor AD, que converte analógico para digital, e poder estar entrando com esse sinal dentro de um microprocessador ou um microcontrolador, poder estar controlando um processo. Mas o fato é que para esse sinal chegar ao nível de ser ali, por exemplo, passar por um conversor AD, ser trabalhado, ser entendido por um sistema de controle, por exemplo, você vai precisar de uma amplificação prévia desse sinal, né? O sinal de baixa amplitude vai te trazer uma série de problemas. Por exemplo, pode ser que um sinal de baixa amplitude ele se misture com o ruído. Pode ser que o ruído envolvido no cabeamento, no aterramento, enfim, pode ser que o ruído ele tenha uma proporção igual, né, em amplitude, igual à proporção do seu próprio sinal. E isso vai te gerar problemas. Então, daí vai também a aplicação de filtros e etc. Mas, enfim, o que a gente deve mentalizar por enquanto é: sinais da natureza geralmente têm uma baixa amplitude. Muitas vezes a gente precisa de entrar com esse sinal em um sistema de controle, e esse sistema de controle, então, precisa de um sinal de amplitude mais elevada, né? E por isso a gente talvez vai precisar de um estágio de amplificação, né? Para a gente ter o resultado final, que é um sinal, né, que é o mesmo que entrou lá na entrada, a mesma característica, porém com a amplitude, né, uma amplitude maior. Bom, então aqui um clássico exemplo da área de amplificação de sinais, pessoal, é a amplificação de áudio, em que você tem ali, por exemplo, um sinal vindo, por exemplo, da voz, né, que promove ali a vibração de um cristal que fica no interior ali do seu microfone. Essa vibração promove uma pequena DDP, uma pequena diferença de potencial na casa lá dos seus milivolts, né? E aí com esse sinal, né, esse sinal vai passar pelos cabos do microfone ou ser transmitido por um sistema sem fio, talvez, né? E vai chegar até um outro sistema, né, uma outra parte ali do seu sistema em que vai haver a amplificação de sinal, né, que é a amplificação desses milivolts para um outro patamar este que você vai conseguir estar fazendo ali os seus alto-falantes vibrarem, né, com aquele sinal que está sendo colocado na entrada. O que aconteceria se eu pegasse esse sinal da casa de poucos milivolts, por exemplo, pode ser inclusive do seu celular, né, a saída do seu celular, e colocasse direto em um alto-falante grande, né, que tem lá a sua determinada impedância? O que aconteceria? Esse sinal de pequena amplitude, esses milivolts, eles não seriam suficientes para fazer, né, aquele alto-falante, né, seja a parte de grave, médios, agudos, está vibrando, né, tá vibrando e fazendo aquele deslocamento de massa de ar, que é o que faz a gente ouvir o sinal que foi gravado ou que foi lá no seu, né, que está presente lá no seu microfone. Então, você precisa de um ou mais estágios, geralmente são feitos vários estágios, né, de amplificação de sinais para que você consiga estar ouvindo aquele sinal que foi gerado em um alto-falante, principalmente alto-falante de grandes proporções. Então, você precisa aqui de um estágio ou de vários estágios que configura a amplificação do seu sinal. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Olha só, esse daqui é um sinal que tem uma tensão de pico a pico, né? O sinal verde, essa onda verde, ela tem uma tensão de pico a pico de cerca de 340 milivolts, né? Esse é um sinal de áudio, né, de uma música que eu peguei no meu próprio celular. Então eu medi isso daqui lá no osciloscópio e fica aqui evidente, né, a característica das ondas de áudio, né, famosas ondas de áudio. Então, esse sinal, ele não é suficiente, por exemplo, para trocar um pequeno alto-falante, mas ele é suficiente para tocar os seus fones de ouvido, né, que tem uma característica totalmente diferente dos alto-falantes grandes.
Então, se você quiser tocar um alto-falante, né, fazer as vibrações, você precisa de mais potência nesse sinal. Ou seja, você precisa de amplitudes maiores, tensão, corrente, para ter ali uma certa potência que vai conseguir fazer o seu alto-falante vibrar, né, com aquelas frequências, inclusive com as frequências lá dos instrumentos, da voz e assim por diante. Então, o que eu fiz foi passar esse sinal por um estágio de amplificação e eu consegui elevar ele de uma amplitude de pico a pico de 340 mili para cerca de 4,3 volts. Ou seja, a característica do sinal, pessoal, ela é a mesma, né? A mesma onda que está aqui na entrada, ela possui assim, as frequências, né? Ela possui as mesmas características na onda de saída, só que com amplitude maior. Essa amplitude consegue sim, de fato, estar lá fazendo o seu falante tocar, né? Então essa daqui é uma clássica aplicação, né, e envolvendo os amplificadores analógicos, né? E claro, se você quiser, a partir aqui do seu sinal amplificado, né, você já pode começar a trabalhar a questão de filtros, né, que você vai poder trabalhar, por exemplo, a equalização de sinais, de forma que você ou ressalta ou tira agudos, médios, graves. Então já começa toda uma conversa aí relacionada ao trabalho, né, desse sinal amplificado que você tem, né? Também com relação a retirada de ruídos por meio de filtragem e assim por diante. Bom, essa só é uma aplicação clássica que faz parte do nosso dia a dia, mas existem também várias outras aplicações. Trago uma outra aqui interessante para vocês, por exemplo, a de um termopar. O termopar, né, ele tem aqui as suas ponteiras, né? Essas ponteiras, dependendo ali do material, né, você vai ter na saída, né, desse termopar um sinal com a DDP, uma diferença de potencial que também é da ordem aí de poucos milivolts. E esse sinal, claro, ele é relacionado à temperatura. Ali, por exemplo, aqui eu estou medindo a temperatura de um líquido, né? E esse sinal, muitas vezes, né, se, por exemplo, pense que isso daqui é um forno e que ele está um pouco distante do seu local ali em que vai tratar esse sinal. Então, esses milivolts, esse sinal de milivolts, ele precisa chegar, né, até lá no seu controlador, para você controlar essa temperatura, por exemplo. Né? Pense que esse termopar está servindo ali como a entrada de um sistema de controle. Né? Então, você precisa que esse sinal de poucos milivolts, que ele consiga estar chegando até o seu local, ali em que você tem o seu microcontrolador, o seu microprocessador. Então, o que vai acontecer se você não tiver uma amplificação adequada desse sinal? Né? Os próprios cabos que levam esse sinal até o seu sistema de controle, eles têm lá a sua resistência interna, né? Existem as perdas envolvidas, então pode ser que esses poucos milivolts que carregam a informação de temperatura, eles vão se perder ao longo do caminho. E isso jamais pode acontecer, isso não é bom. Então você precisa de um estágio aqui, por exemplo, de um condicionador de sinais, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai amplificar esse sinal a fim de que ele chegue até lá, por exemplo, no seu estágio, no seu microcontrolador, no seu microprocessador, carregando consigo a informação de temperatura daquele líquido que está sendo medido. Né? Se você, às vezes, não usar a amplificação do sinal, pode ser que esse sinal não chegue lá com aquela informação ou chegue com a informação errada. Né? Então, um sinal de poucos milivolts, ele não vai conseguir ser transmitido por uma longa distância. Já um sinal de uma tensão um pouco maior, né, ele vai talvez sim conseguir, né, ser transmitido aí por um cabo até chegar lá no seu sistema e você poder ter a leitura da temperatura correta, né? Então esse daqui é só mais um caso aí relacionado à parte aí de instrumentação, certo, pessoal? Então assim, ó, a gente responde a primeira questão-chave da aula de hoje, né? Que é aquela que diz que por que a amplificação de sinais é tão importante, né? Então, porque a gente precisa, né, aí no mundo real, né, já que a gente tem sinais analógicos e de amplitude baixa, a gente precisa de algum modo fazer esses sinais carregar informação com eles sem a gente ter uma perda envolvida nessa informação.
Seja, por exemplo, de você falar no microfone e escutar isso em alto-falante, né? Por exemplo, lá no seu show, você escuta lá o pessoal tocando violão lá no palco e aquele sinal consegue chegar até o seu ouvido lá do outro lado, lá você no público, né? Então, aquele pequeno sinal ali do violão passa por todo um sistema de condicionamento, onde você tem amplificação, você tem filtros, né? E consegue chegar com uma potência muito maior nos alto-falantes, fazer eles vibrarem naquela frequência lá das cordas do violão e você, então, ouvir esse deslocamento de ar que vai fazer você sentir, ouvir, na verdade, aí a sua música. E também com relação, por exemplo, a transmissão de um sinal por um cabo, ou a gente pode pensar também na parte de telecomunicações, em que os sinais eles vão usar ali de repetidores, né, em que o sinal vai perdendo amplitude à medida que ele vai sendo transmitido, né, chega até um repetidor, esse repetidor faz a adaptação do sinal, volta ele para uma amplitude adequada para continuar transmitindo esse sinal novamente. Então, a parte de amplificação de sinais, né, é uma aí das mais importantes, né, que a gente tinha antes, tudo sendo feito ali com válvulas, né, e a partir da invenção do transistor passou a ser feito, né, com dispositivos bem menores, com consumo menor de energia, e dispositivos, claro, muito mais tecnológicos, que permitiu, inclusive, também ali a miniaturização, né, a utilização de circuitos integrados, tá bom, pessoal? Então, essa aí é a parte, né, que a gente responde a nossa primeira questão-chave. Bom, pessoal, então, sabendo, né, a importância que os amplificadores têm, agora vem na nossa mente a próxima ideia, né, que a gente entra aqui no nosso tópico 1.3, que é, já que a gente precisa de um amplificador, então como que a gente pode construir o amplificador de acordo com as teorias que a gente estudou até agora na parte de circuitos elétricos, por exemplo, né? Então, em forma de bloco, pessoal, o que eu tenho, né, para destrinchar esse assunto eu tenho na entrada aqui, num bloco só, né, na entrada de um bloco que é a minha tensão Vin que eu quero amplificar. Eu vou passar isso por um amplificador, esse amplificador vai dar, por exemplo, um ganho K, né, de forma que a minha tensão Vout seja uma versão amplificada do sinal Vin. Por exemplo, eu vou amplificar um sinal aqui, vou desenhar em azul, vou amplificar um pequeno sinal aqui senoidal, mais ou menos com essa característica. Então, tem esse pequeno sinal aqui, ele tem um offset que a gente chama, né? Então essa onda verde aqui seria o meu offset, que é uma tensão CC, né? Mais umas variações aqui, que são as variações ΔV do meu sinal. Então esse sinal ele vai aparecer amplificado lá na saída, mas eu vou amplificar somente a parte CA desse sinal, de forma que eu vou ter aqui, ó, uma versão amplificada, né, aqui com um ganho, né, por exemplo, um ΔV vezes K, que seria aqui o ganho do meu amplificador de sinais. Então, o que acontece aqui é que Vout é exatamente, deixa eu pegar a minha caneta preta, Vout é exatamente o quê? Um K vezes a minha tensão de entrada, em que esse K é justamente o meu ganho do meu sinal amplificar, tá bom? Lucas, eu já sei o que eu vou usar aqui, eu não preciso estar usando um transistor para fazer isso não. Eu sei que lá da teoria de circuitos já estudei transformadores, e os transformadores também vai poder amplificar um sinal senoidal dessa maneira aí, né? Então eu não vou precisar de transistores para fazer isso não. Acontece, pessoal, que nem sempre a gente está trabalhando com sinais alternados no tempo, como por exemplo esse sinal que eu vou desenhar aqui embaixo, né? Uma onda aqui, um sinal que tem um alternado no tempo e a gente vai ter uma versão amplificada dele lá na saída. Nem sempre vai ser assim. Às vezes a gente vai querer amplificar um sinal que é contínuo no tempo, que nem esse primeiro que eu desenhei. E o transformador, ele não vai amplificar o sinal contínuo no tempo. Ele vai, na verdade, fazer ali uma relação de espiras, né, com base na teoria lá dos fluxos magnéticos. Com base nisso,
ele vai estar fazendo ali, na verdade, uma adequação da sua tensão, por exemplo, para o secundário, fazendo um aumento dessa tensão lá no secundário do transformador, né, por meio da relação de Spiras conhecida. Corrente contínua não vai funcionar lá no seu transformador. Inclusive, corrente contínua é um problema sério para os transformadores. Né? Já os transistores aqui, a gente vai conseguir amplificar tanto pequenas ondulações também quanto sinais contínuos no tempo, né? Então a gente já sabe aqui de uma maneira bem basicona, bem simples, né? Como que a gente precisa, na verdade, o que a gente precisa do amplificador? A gente precisa que algo, né, nesse sistema aqui me dê um ganho K, de modo que eu consiga ter na minha saída uma versão amplificada da entrada. Beleza, até aí tudo bem. Então a gente pode evoluir um pouquinho mais e pensar com base lá na nossa teoria de circuitos, né? O que a gente precisa para fazer um amplificador? Pessoal, então, ó, eu vou colocar aqui de início uma fonte de tensão. Eu vou colocar essa fonte de tensão, é a nossa fonte Vin. Eu vou colocar aqui um sinal CA, mas poderia ser um sinal CC também, né? E esse daqui vai ser justamente a nossa entrada. Vai ser justamente a nossa entrada do nosso sistema. Então, esse daqui é o meu Vin, né? E eu vou passar isso aqui agora para um sistema amplificador. Eu tenho que ter, o que é o meu resultado esperado? O meu resultado esperado é justamente lá na saída que eu tenha numa resistência de carga, que eu vou chamar de RL. Então, essa aqui é a minha resistência de carga. Que eu tenha nessa resistência de carga uma determinada tensão Vout, que eu vou indicar aqui para vocês. Então, uma determinada tensão Vout, que é uma versão amplificada lá do seu Vin, né, da tua tensão de entrada. Então, o que a gente precisa é saber o que vem aqui, né, o que vem aqui no meio, nessa região central, de forma que eu tenha justamente esse comportamento de amplificação. E aqui eu falo para vocês que, se vocês se atentarem, o que acontece, pessoal, se a gente colocar aqui, ó, na parte do amplificador de sinal, o que acontece se eu colocar uma fonte de, por exemplo, corrente dependente? Dependente do quê? Dependente da tensão de entrada. Conforme essa tensão de entrada aumentar ou diminuir, ela vai controlar a amplitude dessa fonte de corrente, de forma que ela aumente ou diminua. Ou seja, em outras palavras, essa fonte de corrente, ela tem um valor que é um valor de K, que é uma determinada constante de amplificação, vezes a tensão Vin, certo? Então, esse centro aqui, esse centro configura para mim o meu amplificador. Então, isso daqui é o meu amplificador que eu estou destacando. Esse centro aqui, que é o amplificador, é justamente o que vai permitir para mim ter amplificação de sinal. Por quê? Porque se a tensão vem aumentar, essa corrente que ela tem valor de K vezes Vin, sendo que K é uma constante, né? Essa corrente que está circulando por esse elo de saída do circuito, ela vai aumentar. Se Vin diminuir, a corrente também diminui. E vejam vocês que, ó, do jeito que eu coloquei Vout aqui, né, que é o jeito que eu desenhei ele, quer dizer que existe uma corrente que eu estou adotando o mesmo sentido, né, V contra I. Então, existe uma corrente na carga que eu vou denominar de L, né, que gera essa tensão Vout. Eu posso escrever também, de acordo com de acordo com a teoria de circuitos, né, que a minha corrente IL, ela é exatamente o quê? O contrário da corrente KVin, porque as duas estão em sentidos contrários. Então, IL é menos K vezes a tensão de entrada. Mas vejam vocês que a tensão Vout, de acordo com a lei de Ohm, é a resistência da carga vezes a corrente IL, não é? Então, em outras palavras, eu posso reescrever substituindo, né, a corrente L. Então, a gente tem que vai ser RL vezes menos K Vin. Né? Reescrevendo isso daqui tudo, já colocando o sinal de fora, então Vout vai ser menos K Vin vezes RL. Olha só para vocês verem que
K é uma constante do meu circuito, né? E aqui RL também é a sua carga, que provavelmente você conhece. Você sabe, por exemplo, a impedância do seu alto-falante, que seria a sua carga. Então, conforme a tensão Vin variar, pessoal, conforme a tensão Vin variar, o sinal Vout também vai variar. Então, com base na teoria de circuitos, né? Com base na teoria de circuitos que a gente conhece de circuitos até o momento, se eu conseguir um dispositivo que seja uma fonte de corrente dependente, aqui no caso está sendo uma fonte de corrente dependente de tensão, mas pode ser também uma fonte de corrente dependente de corrente, né? O que importa é a gente ter uma fonte de corrente dependente, certo? Uma vez que eu tenho esse dispositivo que permita-me ter este comportamento, o comportamento de uma fonte de corrente controlada, né? Eu vou conseguir construir um amplificador de sinal. Então, isso é importante, né? Então, de acordo aqui com o que a gente viu, né? Se eu colocar aqui uma tensão Vin, né? Uma tensão Vin, que é um sinal, aqui, por exemplo, um sinal alternado com a baixa amplitude, o que vai acontecer na saída? Ela vai oscilar, né? Então, aqui Vin em função do tempo. Eu vou desenhar aqui agora Vout em função do tempo. Então, o meu sinal na saída, né, o Vout em função do tempo, ele vai variar conforme Vin variar. Eu vou estar aí também multiplicando por uma constante K e também de acordo aí com a minha carga, o RL. Mas vejam que tem uma coisa muito importante aqui que às vezes passa desapercebida e eu chamo a atenção de vocês. Existe um sinal de menos envolvido aqui justamente porque a corrente aqui que está vindo do seu amplificador, ela tem um sentido contrário ao sentido positivo que você adotou. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que esse Vout, na verdade, ele não está para cima, ele está para baixo, porque essa corrente ela passa no resistor subindo, então a queda de tensão é para baixo. Contrário ao sentido que eu adotei como positivo. Tirando toda essa, né, conversa a limpo, o que vai acontecer? Esse sinal de menos ele vai causar uma inversão no meu sinal. De forma que a hora que Vin está subindo, eu vou ter uma versão amplificada na saída, só que descendo. E a hora que Vin estiver descendo, diminuindo, eu vou ter uma versão amplificada na saída, só que no sentido contrário, ou seja, no sentido de subida. Então, tirando essa conversa limpa, o que eu vou ter aqui na minha saída é um sinal que, ó, Vin começa com um semiciclo positivo, né? Então eu vou ter um Vout aqui com um semiciclo negativo e amplificado, né? O semiciclo seguinte, que seria assim o semiciclo negativo, eu vou ter uma versão amplificada, só que positiva desse sinal. E assim por diante. Então eu vou ter uma versão na minha saída que é uma versão sim amplificada, só que com a defasagem aí desse 180 graus, ou seja, um deslocamento de 180 graus ou uma multiplicação ali por um sinal negativo de -1. Então tá bom, então isso é importante porque a gente já sabe agora, se eu tiver um dispositivo que tenha em sua composição, né, que permita que eu tenha, na verdade, uma fonte de corrente dependente ou controlada, né, eu vou conseguir fazer um amplificador de sinal. Então tá, evoluindo um pouquinho mais, pessoal, a gente responde, né, a nossa segunda questão-chave, que é de como que eu amplifico um sinal elétrico. Então, você amplifica um sinal elétrico, né, por meio de um dispositivo que contenha uma fonte controlada. Então, se você conseguir um dispositivo que tem uma fonte controlada, uma fonte de corrente, por exemplo, controlada por corrente, controlada por tensão, você vai conseguir fazer a amplificação do seu sinal elétrico. Então, isso é na teoria, né? Na teoria, se a gente tiver então esse dispositivo, a gente vai conseguir montar um amplificador. Então, tá bom. Então, é o seguinte. Aí você, com base nisso, com base na aula de hoje, você vai chegar numa loja eletrônica, né? E fala assim, cara, eu já sei como que eu obtenho um amplificador, então basta que eu chegue numa loja eletrônica, né? Para me comprar um amplificador, eu vou pedir para o atendente, para quem está lá para te atender, para te vender esse dispositivo, né? Você chega lá e pede assim, parceiro, né? Eu gostaria de uma fonte de corrente controlada por tensão. Você tem alguma aí? A resposta dele vai ser de surpresa. Fala, não, tipo, o que você quer? Peraí que eu não entendi. O que você está falando?
Então, você não vai chegar numa loja e vai pedir isso, lógico, né? Você vai pedir o dispositivo que tem esse comportamento, né? Que nem você não vai chegar na loja para comprar o diodo e vai pedir, eu quero me dá aí um dispositivo que vai atuar como chave fechada na hora que estiver diretamente polarizado ou chave aberta quando estiver reversamente polarizado. Você não vai fazer algo desse tipo. Você vai chegar lá e pedir um diodo, né? Então, se você sabe que tem um comportamento que você quer. Então, o que você vai fazer na hora de comprar um dispositivo que tenha aquele comportamento que você deseja, né? Que aqui, no caso do amplificador, vai ser o transistor bipolar de junção, e à medida que a gente for evoluindo aqui no nosso conteúdo, vocês vão entender o porquê disso, né? Então, existem aí, passando já a parte de tipos, né, de transistores, né, existem 3 tipos básicos, pessoal, né? Começando aqui com os transistores que a gente vai estar trabalhando aí ao longo da nossa disciplina, nas próximas aulas, né? Que é o TBJ, que é o transistor bipolar de junção, né? Também conhecido como BJT, e aqui é a sigla em inglês, Bipolar Junction Transistor, né? Então, você pode chamar ele da forma que você quiser. Você já vê que algumas características construtivas desse elemento. Dá para vocês verem aqui que existe um material do tipo N, depois existe um material do tipo P e outro material do tipo N. Então, já dá para começar a pensar e relembrar aqueles conceitos lá da física dos semicondutores. Além dos TBJs ou BJTs, a gente tem também os MOSFETs, que são transistores aqui que tem em seu funcionamento, né, o princípio de efeito de campo, né, esse FET aqui quer dizer Field Effect Transistor, ou seja, transistor de efeito de campo, né, e esse MOS é metal óxido semicondutor, né, e isso vem aqui dos aspectos construtivos desse tipo de transistor, né? E a gente também tem um terceiro tipo aqui, que é os IGBTs, né? Que são os transistores de porta ou de gate isolado, né? Dá para vocês verem aqui que os 3 têm uma característica em comum, que são a presença de 3 terminais. Ó. O transistor bipolar de junção tem 3 terminais, o MOSFET também, né? E o IGBT também tem os 3 terminais. Aqui a gente está com as denominações em inglês, que são muito comuns a gente trabalhar com essas denominações dessas portas, dessas saídas, entradas, enfim, né, do transistor aqui com essas 3, né, com esses 3 terminais de trabalho, né? Você pode ter que em alguns transistores, né, um quarto terminal, que seria o terminal ali do case, por exemplo, que você pode, por exemplo, fazer o aterramento desse dispositivo, né? Mas o mais comum é sempre você ter aí 3 terminais, né? Então, a diferença entre eles é muito com relação aos aspectos construtivos e as aplicações de cada um. Atualmente, transistores de efeito de campo, né, que são os MOSFETs, e IGBTs, eles são muito utilizados na parte de potências mais elevadas, né? Então, a parte de potências elevadas, e os transistores bipolares de junção são utilizados aí muito mais na parte de aplicações de potência menores, né? Mas você pode encontrar MOSFETs também sendo aplicados em potências menores e assim por diante. Não é uma regra, né? O que você vai ter é características construtivas diferentes entre eles que vão te dar aí vantagens e desvantagens de cada um, né? Principalmente, por exemplo, com relação à frequência em que cada um trabalha, né? Às vezes um é melhor para trabalhar em frequências mais altas, outro é melhor para trabalhar com frequências mais baixas e assim por diante. Bom, basicamente aqui a gente já pode notar algumas características desses dispositivos, agora olhando principalmente para os TBJs, que são o assunto principal da nossa aula, né? Então, a gente pode notar algumas características diferentes dos diodos. Por exemplo, uma primeira característica é a presença de 3 terminais, né? Enquanto o diodo ele só tinha lá o anodo e o cátodo, 2 terminais, né? Então você pode notar também a presença, o diodo, né? Ele só tinha uma junção PN, né? Aqui a gente tem um material tipo N e um material tipo P, formam uma junção PN.
Depois a gente tem o material aqui tipo P formando uma segunda junção com o material do tipo N daqui desse outro terminal C, que a gente vai saber o nome daqui a pouco. Então a gente tem duas junções. Então já dá para vocês verem que com certeza esse é um dispositivo mais complexo. Justamente porque ele envolve mais terminais, ele envolve mais aspectos construtivos, né? Então, os transistores são elementos, são dispositivos semicondutores mais complexos que os diodos, né? Isso é inegável. Então, justamente devido a desse aspecto de complexidade um pouco maior, né, o estudo dos transistores, pessoal, ele deve ser feito com mais paciência, certo? Requer paciência no seu estudo, com mais esforço e dedicação. Então tenha cuidado com dedicação. Então tenha cuidado, tenha persistência no estudo destes dispositivos, porque pessoal, esse é o primeiro dispositivo de 3 terminais, provavelmente, que vocês estão tendo contato, né? E ele então tem uma série de peculiaridades. Então é importante vocês terem esforço e dedicação, né, no sentido de compreender o funcionamento desses dispositivos. E a gente vai falar tudo aqui, tudo parte por parte, tudo com muita calma, né, de forma que vocês consigam entender, né, toda a parte de funcionamento e a parte também ali de aplicação desses transistores bipolares de junção. Então, contem com o meu auxílio constante nisso também. Com relação à motivação, pessoal, esses dispositivos, eles revolucionaram a eletrônica. Revolucionaram a eletrônica a partir da década de 50. A partir dos anos 50, certo? A invenção do transistor, ela abriu uma série de oportunidades. Inclusive, é um mercado, né, o mercado de semicondutores, um mercado bilionário, né? E o que acontece? Uma vez que você entende o comportamento de um transistor, que seja o transistor bipolar de junção, que é o que a gente vai trabalhar, você vai estar apto a entender o funcionamento de dispositivos muito mais complexos do que os próprios transistores. Por exemplo, como o amplificador operacional, como lá os amplificadores que envolvem circuitos integrados. Por quê, pessoal? Porque dentro daquele circuito, dentro de uma central de processamento, enfim, dentro desses circuitos, o que você tem ali são milhões de transistores. E se você compreende o funcionamento de um, o funcionamento não muda, o funcionamento é igual. Então, você compreendeu o funcionamento de um, você está compreendendo o funcionamento de milhões, que, claro, estão ali numa estrutura mais complexa, onde você vai ter mais elementos, né? Mas o primeiro passo, né, sempre você começar você começa a engatinhar para depois começar a andar. Então, o primeiro passo é entender o funcionamento desse dispositivo discreto, ou seja, um único transistor, entende como que ele funciona, para depois evoluir para como que funciona um circuito integrado, para depois entender como que funciona uma central de processamento e assim por diante. Então, o primeiro passo está sendo dado agora. Por isso que eu peço para vocês paciência, esforço e dedicação, e vocês eu tenho certeza que vão entender e compreender aí os aspectos relacionados aos transistores bipolares de junção. Então, pessoal, né, feita essa abordagem, né, já inicial aí dos transistores bipolares de junção, né, o número de terminais a gente já viu, falou um pouquinho mais aí sobre, né, as motivações, né, e tudo mais relacionado a essa parte introdutória, né, dos transistores. Eu trago para vocês aqui o que vai ser o nosso caminho, né, ao estar estudando esse dispositivo. Se vocês bem se recordam, esse caminho de 3 passos que está aqui na tela para vocês é o mesmo caminho que a gente seguiu para os diodos de junção, né? os diodos semicondutores. Primeiro, a gente vai estudar o funcionamento
entender ali a parte de física dos semicondutores, né, relacionado ao transistor bipolar de junção, assim como foi feito lá no diodo. Se vocês bem se recordam, né, a gente viu lá a questão de corrente de deriva, corrente de difusão, a junção PN diretamente, reversamente polarizada. Então, aqueles conceitos, aquele conteúdo, vocês vão ver que tudo vai fazer sentido também agora, quando aplicado aqui nos transistores bipolares de junção. Então, logo em seguida, a gente passa para o modelo equivalente, né, que a gente também viu lá o modelo equivalente do diodo. Existe também um modelo equivalente aí para o seu circuito com transistor bipolar de junção, né? Depois, logo em seguida, a gente vai poder já começar a inserir o transistor dentro dos circuitos para a gente estar analisando ele ali, tanto, né, do ponto de vista CC, corrente contínua, quanto CA, corrente alternada. Então, esse é o caminho de estudo que a gente vai seguir dentro aqui, não só da unidade 4, mas isso daqui vai caminhar, né, aí até o final do nosso curso. Então, a gente vai tratar aí, né, inicialmente da parte de funcionamento, modelo equivalente e depois, por fim, os circuitos com os transistores bipolares de junção. Então, iniciando o nosso tópico 2 aqui da aula, né, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a construção, simbologia e funcionamento do transistor. Né, primeira coisa, pessoal, é interessante a gente conhecer a característica aqui dos terminais desse transistor. Vejam que eu estou trazendo para vocês aqui uma nomenclatura diferente, né? Um TBJ que é do tipo NPN. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem ali 3 camadas, né, com material dopado, né? Sendo que a camada superior é do tipo N, existe uma camada intermediária dopada ali com por exemplo, boro, né, formando um material do tipo P, e por fim, uma última camada do tipo N. Então, por isso que a gente chama esse transistor de um transistor NPN. O terminal do meio aqui, né, o terminal do meio, ele é conhecido, né, esse B é o nome que a gente dá para base do transistor bipolar de junção. A parte superior, a gente chama ela de coletor do TBJ, do transistor bipolar. E a parte de baixo é o emissor. Por enquanto, esses nomes não fazem muito sentido, mas a hora que a gente passar ali a parte de entender como que esse dispositivo semicondutor funciona internamente, né, com os portadores majoritários, minoritários, vai ficar bem claro isso daí para vocês. Por enquanto, é suficiente a gente saber que a parte superior tem ali um terminal que é o coletor, no meio ali no material do tipo P, né, o material intermediário, a gente tem a base e na parte de baixo o emissor. Então, mas eu não quero ficar a todo instante desenhando essas junções aqui, desenhando o NPN, né? Eu quero uma coisa muito mais prática, uma simbologia prática para o meu circuito, para me utilizar nos circuitos que eu vou analisar. Né? Então, o símbolo do circuito é justamente esse aqui que vocês estão vendo. Ó. Então, você tem, né, essa barra vertical, né, ligada ali à base, você tem a parte superior ligada ao coletor, e a parte de baixo com essa flechinha, indicando, inclusive, para você sentido de corrente, é o emissor. Então, esse daqui é a simbologia do seu transistor bipolar de junção, que a gente ainda vai ver muito aí na nossa disciplina. De forma prática, né, você tem aqui, por exemplo, no encapsulamento TO92, né, e esse, inclusive, é um transistor bastante comum, né, o BC547, é um transistor bipolar NPN, né? Você tem lá os 3 terminais, né? Sendo o primeiro mais à esquerda o coletor, o do meio a base e o segundo emissor. E se você notar, ele aqui, ó, ele é retinho e depois ele tem um chanfro. Né? Então, o lado retinho é justamente para indicar para você que é o lado da frente dele e para você conseguir encontrar quem é o emissor, a base e o coletor aqui no caso. Tá bom, pessoal? Com relação às junções que se formam, então vejam vocês que eu vou ter 2 junções, né? Primeiro uma junção aqui, uma junção que é a junção que eu posso chamar de junção do coletor com a base, certo? Uma junção NP. E a gente também tem uma segunda junção aqui, com a junção PN, que é a junção da base com o meu emissor. Então, são 2 junções aqui no seu transistor bipolar de junção. Como ele tem aqui, então, esses 3 terminais, eu posso ter aqui também três tensões básicas, né?
Eu posso ter uma tensão, por exemplo, entre o coletor e a base, que eu vou chamar de VCB, né? C de coletor e B de base. Eu posso ter uma tensão entre a base e o emissor, então um VBE. E eu também posso ter aqui, ó, uma geral aqui, uma grandona, né? Uma tensão entre o coletor e o emissor, que eu vou chamar de VCE. Então, essas aqui formam aí as 3 possíveis tensões entre os terminais do seu transistor bipolar de junção. Com relação às correntes, né? Eu vou ter, pessoal, eu vou ter que colocar aqui uma cor diferente, cor azul. Eu vou ter, como eu tenho 3 terminais, eu vou ter 3 correntes. Inclusive, essa setinha aqui no emissor, né? Tá vendo essa setinha para baixo? Essa setinha, ela indica o sentido de corrente no seu dispositivo NPN. Ou seja, quer dizer que existe uma corrente elétrica aqui, ó, uma corrente que ela sai do emissor. Né, um fluxo que sai do emissor. Então, essa aqui é a minha primeira corrente que eu vou destacar, que é a corrente IE, né, que é a corrente do emissor. A base também existe uma corrente no dispositivo NPN que entra na base, que é uma corrente chamada IB. E, por fim, existe uma corrente que entra no coletor, que é o IC. Então, portanto, aqui ó, a gente tem 3 correntes, corrente em cada um dos terminais, né, de forma que a corrente no coletor entra no coletor, a corrente da base entra na base e a corrente no emissor ela sai aqui do meu emissor. E essas correntes, pessoal, elas têm amplitudes diferentes, né, de forma que a corrente da base, ela geralmente ela é ali da ordem de magnitude de microamperes, enquanto a corrente do coletor e também a corrente do emissor, elas são geralmente da ordem de miliamperes para dispositivos de baixa potência. Então, daí eu já dou uma ordem também de magnitude para vocês. Então, aqui a gente acabou de conhecer para o dispositivo NPN, né, o nome dos terminais, as tensões envolvidas em cada um aí desses terminais e também as correntes, né, que a gente vai estar trabalhando bastante com essa parte ainda. Bom, ali eu mostrei para vocês o encapsulamento que é o TO92, né, um encapsulamento clássico, inclusive é o que a gente geralmente trabalha nas nossas aulas práticas, né? Mas existem diversos outros encapsulamentos, viu, pessoal? Por exemplo, um encapsulamento bem comum, né, esse TO247, vejam vocês que o que diferencia aqui, né, ele é um encapsulamento por uma potência maior, por exemplo, aqui 250 watts, enquanto esses encapsulamentos TO92, encapsulamento TO18, encapsulamento TO39, né, são encapsulamentos para potências menores. Por quê? Porque você trabalha com potências menores, então o seu dispositivo ele precisa dissipar menos potência, né? Esses de potência maior, por exemplo, igual o TO247 e o TO3, eles são dispositivos que têm inclusive aqui um furo, né, um furo central aqui, para você ligar, por exemplo, um dissipador de calor, para ajudar ali na redução da temperatura desse dispositivo. Por quê? Mais uma vez, é uma constante isso, né? Dispositivos eletrônicos, eles estão sujeitos a variações de funcionamento conforme a temperatura, por conta justamente do fluxo de portadores de carga. Então, você quer, na maioria das vezes, manter o seu dispositivo operando numa temperatura que você está ali, sobretudo com a situação sob controle. Então, existe uma preocupação de envolver dissipadores de calores em aplicações de maior potência, né? Em aplicações de menor potência, às vezes é desnecessário o dissipador de calor, porque justamente a potência ali ela é baixa e sem o dissipador já é possível você estar mantendo o seu dispositivo numa temperatura aceitável. Então dá para vocês verem, a todos vai ter base, coletor e emissor, certo? É interessante dizer que, por exemplo, no encapsulamento TO03 aqui, você tem 2 terminais aqui, que são o terminal do emissor e da base, e o case, né, esse invólucro dele, ó, esse invólucro é o seu próprio coletor, certo? Então o seu case é o coletor. Então você vai poder estar ligando ele ali, já que ele é metálico, você consegue fazer o contato lá com a sua placa, enfim, no local que você está montando lá o seu circuito. Então aqui estão aqui na figura resumidos para vocês os tipos principais de encapsulamentos aí do transistor bipolar de junção. Algo semelhante ao que a gente fez, por exemplo, lá com diodos, né? Então dá para vocês verem um certo padrão nisso daí. Então tá bom. Mas Lucas, espera aí.
você falou do transistor NPN. O que acontece se eu inverter esses materiais semicondutores que são utilizados ali, né? Se eu inverter a ordem deles, né? É possível isso? Sim, é possível. E a hora que eu faço isso, eu formo um transistor que eu chamo de transistor PNP. Né? Então agora aqui no coletor, se antes a gente tinha um material do tipo N, a gente agora vai ter um material do tipo P. Na base, que é aqui o centro, né, o intermediário entre as duas junções de coletor e emissor aqui, né, terminais, na verdade. Então agora existe um material do tipo N. E por fim, no emissor, um material do tipo P. Em termos de visualização, né, em prático, se você olhar para o dispositivo, você não vai ver diferenças, obviamente, porque isso daqui são os aspectos construtivos internos, lá dentro do seu transistor bipolar de junção, com base lá na dopagem que você realiza, né? Então, por exemplo, se você olha o BC557, que é um transistor do tipo PNP, né, você vai ver que ele é bastante semelhante ao 547, que é um transistor NPN. Então, os códigos, né, eles estão aí justamente para você estar diferenciando os dois transistores. Inclusive aqui, ó, o terminal da esquerda é o coletor, então vem base e emissor, e aqui você vai ver também o mesmo padrão. O terminal da esquerda é o coletor, o do meio a base e o mais à direita é o seu emissor. Então você continua tendo também as duas junções, né? Agora a junção coletor-base é uma junção PN e a junção base-emissor é uma junção NP. Com relação à simbologia do transistor PNP, o que você vai ver é uma pequena modificação que faz todo o sentido para o dispositivo, que é a inversão aqui da setinha, que no NPN era para baixo, saindo do emissor, agora ela entra aqui no seu emissor. Então vocês já devem suspeitar que a corrente no emissor, ela é corrente agora que não mais ela sai do emissor, mas ela sim entra no emissor. Então, justamente essa setinha ela ajuda você a lembrar que no transistor PNP, a corrente do emissor está entrando nesse terminal. Na base, né, agora a gente tem o contrário, a gente tem no PNP a corrente da base saindo do transistor. Então a sua IB está saindo e a sua IC, que é a corrente no coletor, também saindo. Então, se vocês bem repararem, é exatamente a situação inversa em relação ao seu transistor NPN, certo? Com relação às amplitudes dessas, na verdade, as magnitudes, né, dessas correntes, a corrente da base ela continua bem baixinha, ali da ordem de poucos microamperes, e a corrente do coletor e do emissor está ali na ordem de miliamperes, certo? Então, depois a gente vai estudar com mais calma os aspectos, né, de funcionamento dos transistores PNPN, NPN, PNP, desculpa, e você vai ficar mais claro, então, esses sentidos aí de corrente para vocês. Com relação às tensões, pessoal, com relação às tensões, a gente vai ter algo semelhante também, certo? Só que agora eu vou simbolizar elas, né? Eu vou simbolizar aqui a tensão entre coletor base, justamente no sentido contrário que eu tinha lá no meu NPN. Então agora eu vou ter uma tensão que é uma tensão entre a base e o coletor. Eu vou ter aqui uma tensão que é entre também o emissor e a base, e por fim uma tensão entre emissor e coletor. Então o que eu fiz foi somente aqui inverter as flechinhas, né? Então agora justamente para a gente estar trabalhando aí com os sentidos positivos dessas tensões no transistor PNP, que é justamente aqui o contrário, né, em termos de sentido aí do transistor NPN, tá bom? Então, assim a gente conclui essa parte aqui do transistor PNP, né? E a gente já passa para a parte 2.3, né? Que com relação aqui aos tipos, né? Ou regiões de operação do transistor bipolar de junção. Bom, a gente já sabe que ele tem 3 terminais, o coletor, a base e o emissor. A gente já sabe que existem aqui 3 tensões possíveis nesse dispositivo, ou seja, VBE, VCE, VBC, ou seja, base e emissor, tensão entre o coletor e o emissor, tensão entre a base e o coletor. Então, isso leva a crer, né, que a gente vai ter aqui, né,
a possibilidades diversas de trabalho. Por quê? Porque como a gente tem duas junções, né, junção PN no caso, né, duas junções PN, por exemplo, no dispositivo NPN, então como a gente tem esse efeito, essas junções elas podem estar diretamente ou reversamente polarizadas, né, dependendo da tensão que você está aplicando ao seu dispositivo. E isso gera para a gente, então, uma série de combinações possíveis para esse dispositivo operar. Por exemplo, se eu tiver a junção, por exemplo, no NPN, se eu tiver a junção base-emissor reversamente polarizada e a junção coletor-base diretamente polarizada, pode ser um resultado, né? Pode ser um aspecto de funcionamento aí do meu dispositivo. Mas eu posso ter, enquanto eu tenho a junção base-emissor diretamente polarizada, eu posso ter também diretamente polarizada a tensão entre coletor e base. Isso daí já dá para mim um outro aspecto de funcionamento. Então, o que acontece? A gente tem aqui combinações possíveis, né, dependendo da tensão que você inflige ali no seu circuito, que você faz esse circuito ter com o TBJ, né? Você pode ter comportamentos diferentes. E são diversas as possibilidades existentes. Então, daí que vem a maior complexidade dos circuitos que tem os transistores bipolares de junção. Então, o que a gente vai fazer é ver agora, né, as que fazem mais sentido, né, conforme a tensão aplicada, né, para a gente tentar definir as que fazem mais sentido, então, justamente reduzir o nosso problema, as nossas possibilidades de análise. Né? Então, primeiro, vamos tratar aqui da primeira região, que é a região que a gente chama de região ativa do transistor bipolar de junção. Então, aqui, primeira coisa, eu estou olhando para um transistor NPN, certo? Eu tenho as minhas duas junções, a junção aqui entre coletor e base, por isso que eu chamei de junção CB, né? Coletor e base, e eu tenho a junção de baixo, que é a junção entre base e emissor. Para que eu trabalhe nessa região, que é chamada de região ativa do transistor, eu preciso de uma determinada configuração de tensão. E essa configuração é justamente essa aqui, pessoal. A junção base e emissor, para ele operar nessa região que eu chamo de região ativa, essa junção base e emissor, ela tem que estar diretamente polarizada. Certo? Então, se a minha junção tiver base e emissor tiver diretamente polarizada, é um primeiro requisito aí para eu estar, então, trabalhando na região ativa. Só que existe um segundo pré-requisito. Qual que é esse pré-requisito? Essa junção de cima, né, que é a junção aqui entre coletor e base, ela deve estar reversamente polarizada. Então, se eu tiver essa condição, né, a junção coletor-base reversamente e a junção base-emissor diretamente polarizada, eu estou ali com o meu dispositivo atuando na região ativa, certo? Vejam vocês que para a junção base-emissor estar diretamente polarizada, o que eu preciso? Ó, aqui é um material do tipo P, então eu preciso que essa tensão na base, então vou até colocar aqui na cor roxa, ó, a tensão na base seja maior do que a tensão no emissor, porque assim a tensão na base é mais positiva em relação ao emissor e eu polarizo essa junção PN aqui, né? Essa junção fica polarizada diretamente. Olhando agora para a junção entre coletor e base, para ela estar reversamente polarizada, o que eu preciso? Eu preciso que a tensão aqui no coletor, que é um material do tipo N, né, seja maior do que a tensão na base, que contém um material do tipo P. Então, se eu tiver aqui uma tensão no coletor maior do que a tensão na base, eu vou ter como se fosse um polo positivo, né, uma tensão maior ligada aqui ao tipo N, e uma tensão na base que é menor, então eu estou aqui fazendo a polarização, como se fosse lá no diodo, uma polarização reversa dessa junção. Então, se eu conseguir
conectar aqui fontes externas para fazer essa polarização desejada, né? Eu vou trabalhar, então, com o meu transistor na região ativa. Bom, para ficar mais claro isso, né? Para ficar mais claro isso, como que seria, então, essa polarização? Como que seria essa conexão de fontes ao meu circuito? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, vou até pegar uma caneta verde. A gente sabe que para a região ativa, né, então, a tensão na base tem que ser maior que a tensão no emissor e a tensão no coletor maior que a tensão na base. Então, tá bom. Então, eu posso vir, por exemplo, aqui, ó, conectar uma primeira fonte na base, sendo que eu vou conectar o polo positivo na base e o polo negativo lá no emissor. Então, essa aqui seria uma tensão que eu vou chamar de tensão VBE, certo? Aqui eu tenho uma polarização direta da junção base-emissor, porque eu estou ligando o polo positivo da bateria na base e o polo negativo dessa bateria lá no emissor. Então, tá bom. O coletor, de acordo com o que a gente acabou de ver aqui em cima, eu preciso que o coletor tenha uma tensão mais positiva do que a base. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma segunda fonte no meu circuito, colocar uma segunda fonte, em que eu vou colocar, vou ter um ganho de tensão no sentido aqui subindo, né? E vou conectar polo positivo lá no meu coletor, de maneira que a minha tensão aqui, a minha VCB, né, vai ter um polo positivo ligado lá no coletor e o polo negativo dela está ligado aqui à base, né? Se você ter como referência de tensão a parte de baixo do seu circuito, por exemplo, o terra está aqui, ó, eu tenho garantias de que a tensão na base é maior do que a tensão no emissor. O primeiro pré-requisito foi aceito, porque assim eu polarizei diretamente a junção base-emissor. E eu vou ter um aumento ainda de tensão aqui passando por essa fonte VCB, de modo que a tensão no coletor é maior que a tensão na base. E eu polarizei reversamente a junção coletor e base. E assim eu garanto para mim que o meu dispositivo está atuando na região ativa. Essa daqui é uma primeira possibilidade de você estar fazendo a conexão de fontes no seu circuito para ter aquele efeito da região ativa. Mas existe uma segunda possibilidade. Você pode, às vezes, não conectar essa fonte VCB, ou até apagar ela, mas você faz a conexão, em vez dela, você faz uma conexão de uma fonte aqui no coletor, ligando o polo positivo da bateria no coletor e o polo negativo aterrando ou indo aqui no seu emissor. E essa fonte é justamente uma fonte que tem lá um potencial VCE. Né? Então, você garante assim também, ó, desde que a condição desde que VCE seja maior do que VBE, né? Como o emissor está aterrado, isso é equivalente a dizer que VC é maior do que VB, né? Então, desde que essa condição aqui, o potencial dessa fonte seja maior do que o potencial dessa, eu garanto que a minha junção coletor-base está reversamente polarizada e a junção base-emissor está diretamente polarizada e eu estou operando na região ativa. Então, essas duas formas são possíveis aí para você estar fazendo a conexão de fontes no seu circuito com transistor. Existe ainda, pessoal, a região de corte, né? Que vai ser basicamente o mesmo pensamento, só que na região de corte o que eu tenho é a junção base-emissor reversamente polarizada e a mesma coisa para a junção coletor-base, ela está reversamente polarizada. Se você tiver essas duas junções reversamente polarizadas, o diodo atua na região que a gente chama de região de corte, ou seja, ele corta a passagem de corrente, não há uma corrente passando por esse dispositivo. A gente vai ter mais afinidade com essas regiões à medida que a gente for adentrando aos conceitos da nossa disciplina aí, né, aos conteúdos. Então, basta a gente, por enquanto, entender que para a região de corte, as duas junções estão reversamente polarizadas. Existe uma última região, né? A conexão de fonte CC aqui, né? Basicamente, você fazer aquilo que a gente já estava fazendo antes. Por exemplo, eu vou conectar aqui uma fonte, o inverso do que a gente estava na região
na região lá ativa, né? Em que a gente tem aqui um VCE, na verdade um VBE ao contrário, de modo que eu polarizo reversamente a junção base-emissor, né? E também a mesma coisa aqui para a sua tensão, por exemplo, a sua tensão VCB, né? De forma que você vai ter, então VCB, de forma que você vai ter as duas, na verdade, essa aqui está errada, né? De forma que você vai ter as duas junções, o quê? Reversamente polarizadas. Vejam vocês que, com base nessa polaridade que eu desenhei aqui, ó, a junção coletor-base, né, o tipo P está ligado no positivo aqui da fonte VCB, né, o material tipo N, na verdade, né, o material tipo P está ligado no polo negativo da fonte VCB, então essa junção CB está reversamente polarizada, né, enquanto a tensão VBE ela promove também uma polarização reversa nessa junção base-emissor, já que o material do tipo P aqui da base está ligado ao negativo da fonte VBE e o material do tipo N do emissor está ligado aqui ao positivo da fonte VBE. Então as duas estão reversamente polarizadas e eu estou assim atuando com o meu transistor na região de corte. Então conforme eu vinha dizendo, existe uma última região que é a região de saturação, né, em que a gente vai ter agora, na verdade, o contrário da situação de corte, em que a gente vai ter as duas junções polarizadas diretamente. Então, eu vou escrever até aqui, diretamente polarizada. Então, a junção base-emissor e também a junção coletor-base, diretamente polarizada. Então, as duas junções estão diretamente polarizadas. Então, nessa configuração, eu terei ali o meu transistor na região que a gente chama de região de saturação, certo, pessoal? Conforme eu disse para vocês, à medida que a gente for evoluindo aí, vocês vão entender melhor o porquê que eu preciso, né, dessas polarizações aqui, dessas, né, configurações de junção, né, diretamente ou reversamente polarizada, dependendo da região, né, por que eu preciso delas para estar atuando meu dispositivo em uma dessas regiões aí, tá bom? Com relação aqui à conexão da fonte CC, né, então o que eu preciso aqui para estar fazendo essa conexão é justamente uma polarização direta da junção base-emissor. Então, por isso eu vou conectar aqui uma fonte, polarizando diretamente essa região, a uma fonte VBE. Então, eu estou fazendo uma polarização direta aqui da minha junção base-emissor, certo? E vou polarizar diretamente também a minha junção coletor-base, ou seja, ó, material do tipo N eu vou ligar então no negativo de uma fonte e o material do tipo P da base eu vou ligar no positivo da minha fonte, que eu vou chamar aqui de fonte, fonte, que é a minha fonte VCB. Então, dessa forma aqui, com a conexão dessa fonte, eu polarizo a junção coletor-base, então a junção coletor-base, então diretamente polarizada, todas as duas diretamente polarizadas, e assim eu estou atuando o meu transistor na região de saturação. Então, são essas três possíveis regiões, viu, pessoal? Região ativa, região de corte e região de saturação, certo? Para resumir essa conversa toda, né, aqui a gente tem um gráfico sintetizando toda essa parte aí das regiões do transistor, né? Existe uma região que eu não comentei com vocês, que é uma região que a gente não tem aplicação prática significativa para ela, né? Então essa região aqui é uma região que você não costuma trabalhar com seu transistor bipolar de junção, e você tem as três regiões mais clássicas, né? Que é a região de saturação, a região de corte, né, em inglês cutoff, e a região ativa, né? Ativa direta aqui, no caso, representando a nossa região ativa. E dependendo da tensão nos terminais, né? Aqui, base, dependendo da tensão na base em relação ao coletor, se ela é positiva ou negativa. E dependendo da tensão da base em relação ao emissor, se ela é positiva ou negativa, você tem aqui o dispositivo atuando em cada uma das regiões. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para a interpretação desse gráfico, para ajudar vocês a interpretar melhor. Com relação, por exemplo, à região ativa. A região ativa, a gente sabe que a gente precisa de ter
a região base e emissor diretamente polarizada, certo? E a região entre coletor e base reversamente polarizada. Em outras palavras, eu preciso de uma tensão no coletor aqui, que é o quê? Que é maior que a tensão na base. Então tá aqui, tensão no coletor maior que a tensão na base, certo? E para polarizar diretamente a junção base-emissor, eu preciso de uma tensão na base que é maior, né? Porque o material do tipo P, uma tensão na base que é maior em relação ao meu emissor. Então, eu tenho a segunda condição, que é a tensão na base maior do que a tensão no emissor. E assim eu sei que o meu transistor está operando na região ativa, desse modo. Tá bom, pessoal? Então, pela aula de hoje é isso, né? Eu agradeço aí a paciência e também o acompanhamento de vocês, né? Fiquem aí logo em seguida com a minha dica aí de estudos, né? Para vocês estarem aperfeiçoando aí no estudo dessa parte que a gente viu na aula de hoje relativa aos transistores bipolares de junção. Então, pessoal, tudo de bom e até a nossa próxima aula.